Bom dia, pessoal. Aqui é o professor José Rabelo, professor da Escola Estadual Rui Barbosa, professor de língua portuguesa, dando sequência a mais uma aula remota acerca dos conteúdos, tipos textuais e gêneros textuais. Então, a fim de reforçar o conteúdo das aulas passadas, vamos fazer aí uma recapitulação acerca dos tipos textuais. Tipos textuais é todos os textos, eles apresentam características fixas. No caso do gênero narrativo, as características físicas dele são, como o próprio nome já diz, tem que ter um narrador, tem que haver personagens, tem que haver uma sequência, né, temporal, tem que haver enredo. Essas são algumas das características fixas dos tipos textuais narrativos. Sendo que gêneros narrativos são os diversos modelos que fazem uso dessas características físicas, no caso do exemplo dado aí, tipo textual narrativo. Quer seja para gênero textual, que faz uso desse tipo de característica do narrativo, romance, conto, fábula, crônica, novela, uma infinidade de textos aí. Bem como descritivo, com as suas características e os seus gêneros a eles atrelados, diário, cardápio, anúncio de classificados, assim como o expositivo e suas características e os modelos a eles atrelados, notícia, reportagem, artigo. E hoje, mais especificamente, dando sequência aí, abordaremos o tipo textual dissertativo. Temos aí uma relação, um rol de 5 tipos textuais, né? Narrativo, descritivo, expositivo, o dissertativo, que será tratado hoje, e o injuntivo ou instrucional. Então, temos lá dissertativo. Tipo textual dissertativo, características. Então, entre as características do tipo textual dissertativo, nós temos o texto dissertativo argumentativo, deve ter a estrutura bem articulada. Quando nós falamos em articulação textual, nós estamos falando em coesão. O texto tem que ter uma ligação entre as suas partes, no qual ele é costurado dentro da sua trama. E para isso, o texto dissertativo, ele é muito rico em articuladores textuais, que vêm a ser as orações coordenadas e orações subordinadas, né? E com todas as suas conjunções a elas atreladas aí. Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, esse tipo de texto divide-se em 3 partes. A introdução, que você faz um apanhado geral, né? O desenvolvimento, no qual, como o próprio nome diz, você vai desenvolver a tese, né? O argumento que você vai trabalhar, a tese que você vai defender, né? De forma argumentativa, buscando convencer o seu leitor sobre o seu ponto de vista, e a conclusão é onde você vai ter lá, ter que encontrar aí uma solução, né, para a sua problemática aí desenvolvida. Então, um texto lá que você relata sobre a importância do Pantanal. Um macetezinho é você fazer 3 perguntas para uma só 3 respostas, dar 3 respostas para uma única pergunta. Qual a importância do Pantanal? Você vai responder. O Pantanal é importante porque ele é o berço de aves migratórias, né? Ele é a maior planície alagável do mundo, de água doce. Ele traz divisas econômicas para os estados do qual ele se localiza, através do turismo contemplativo, por conta da sua biodiversidade, né? Então, para cada resposta que você deu, você vai desenvolver um parágrafo
para o berço das aves migratórias, outro parágrafo para o turismo, a atração de divisas econômicas para os estados através do turismo contemplativo, outro parágrafo destinado à sua importância enquanto área alagável como recurso hídrico, né? Então, aí, introdução, desenvolvimento e conclusão, como o próprio nome diz, você vai dar aí a solução para a problemática desenvolvida. Então, temos lá características. Lembrando, cada uma dessas respostas que você encontrou para aquela única pergunta, a importância do Pantanal, no texto aí que nós estamos, enfim, usamos como exemplo, chamará tese. Então, cada uma dessas respostas, você encontrou a tese. E essa tese, ao desenvolvê-la, você estará argumentando, né? Defendendo o seu ponto de vista. Então, temos aí, continuando com as características do textual dissertativa. Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Nela deve haver uma conclusão, e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia. Então, temos aí um exemplo de texto dissertativo. Redes sociais, o uso exige cautela. Então, temos lá esse título, né? Nos diz aí, título resume o recorte temático e sinaliza a tese, ou seja, a linha de defesa que você vai desenvolver ao longo do seu texto. No primeiro parágrafo, nós temos aí o tema geral, que é aquele que eu falei que é uma reunião de todas as ideias, que você vai desenvolvê-las ao longo do texto, né? Com o recorte temático do uso de redes sociais. Então, temos lá, uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E aí, em negrito, né? E atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, consagradas pelo uso que se tornam cada vez mais comuns. Então, ele fez aí, abordou acerca das tecnologias de comunicação, né? Orkut, Twitter e Facebook são alguns dos exemplos das redes sociais, entre parênteses, virtuais, mais acessadas do mundo. E, convenhamos, e aí, na cor vermelha, né? A popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Então, aqui ele deu o quê? Uma premissa da tese. Vamos ver o que ele... Premissa, o que é? Ele dá uma primeira impressão, um primeiro tratamento àquilo que ele vai desenvolver. Exemplos e fatos. Através desse nosso novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos, como os que derrubam governos autoritários no mundo árabe, e literalmente se mostram para a sociedade. Em verde, nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Aqui ele nos faz uma apresentação da tese, né? Continuando verde lá. Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Finalmente chegou ao argumento. Então, ele fez todo aquele introito, na parte da introdução lá, para agora ele nos apresentar a tese, que é os riscos, né, de se expor na rede social.
Vamos lá em azul. Afinal, a partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência das dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. Então, aqui ele está desenvolvendo os argumentos, né? Desenvolvimento dos argumentos. Percebermos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela sua faceta perversa. Aqueles que não bem distinguem os limites entre as esferas públicas e privadas, jogando, entre aspas, na rede informações que podem prejudicar sua própria reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que, sem dúvidas, é grande problema. Então, aqui ele nos faz um outro argumento, né? Que entre os riscos aí da exposição nas redes sociais está aí o de ser difamado, né? Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários das redes tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Retomada da tese. Então, ele retoma várias vezes essa tese aí do perigo das redes sociais, né? Isso poderia ser feito pelos próprios. Agora, aqui, óbvio que a parte da conclusão, ele vai fazer uma proposta de intervenção, né? Está concluindo como que pode ser resolvido essa problemática aí da superexposição nas redes sociais. Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais, afinal, se essas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal. Então é isso aí, pessoal. Tivemos aí um exemplo de texto dissertativo, né? O qual nos trouxe aí as suas principais características, como sendo aí uma das tipologias textuais. É muito usado, muito pedido esse tipo de texto, como nós já vimos anteriormente, no Enem, onde você vai defender um ponto de vista, né? Vai ser suasório, né? Persuadir, de efeito suasório, vai buscar persuadir o seu leitor dentro daquilo que você acredita. É isso aí, pessoal. Até uma próxima oportunidade.